Está começando mais um Antenados na Geral, ao vivo para todo o Brasil, aqui na tela da Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia no dia de hoje, um programa de tema livre, perguntas e respostas. Você tem alguma dúvida, alguma curiosidade sobre a Bíblia, sobre a vida cristã, sobre o cotidiano, e você quer ouvir talvez a opinião de pastores sobre algum tema, participe conosco durante o programa. Nós colocamos aqui embaixo na tela os contatos para você interagir com Antenados na Geral. A gente tem Facebook, tem Twitter, redes sociais, também tem telefone. Você pode pegar o telefone e ligar ao vivo e entrar ao vivo aqui no nosso programa, fazendo questionamento, alguma pergunta. E também pode nos assistir, gente, de qualquer lugar do mundo pela internet. Acesse www.boasnovas.tv e você poderá ver no seu computador, celular ou no seu tablet, de onde você estiver, e também pode baixar o aplicativo da Rede Boas Novas para o seu iPhone e para o seu Android. Você poderá assistir ao vivo a nossa programação e ter os últimos 30 episódios do Antenados na Geral para assistir quando quiser. Pode pesquisar por tema, por nome, por convidado, e você conseguirá assistir na palma da sua mão. O tema de hoje, como eu falei para vocês, é um Antenados de sexta-feira, tema livre. Então manda ver. Você tem alguma curiosidade sobre a Bíblia, algum questionamento, manda pra gente que nós vamos responder. E quem vai responder todas essas perguntas é ele, que é pastor da Assembleia de Deus, Ministério Um Novo Tempo. Ele é apresentador do programa Aviva Rio. Pastor Sidney Gomes. Pastor Sidney, bem-vindo ao Antenados na Geral. Valeu, André, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. E você que tem dúvidas a respeito da Bíblia, a respeito da igreja, da fé cristã, liga para cá, passa sua dúvida aí e a gente vai fazer o possível, eu junto com os pastores aqui, para poder desvendar esse mistério. Se for mistério, a gente tem que desvendar mesmo. Vamos orar aqui para Deus. E quem também vai tentar responder alguma das perguntas é ele, que é pastor da Igreja Congregacional do Correio, em Guaratiba, pastor Luciano Serenado. Pastor Luciano, bem-vindo ao Antenados. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui, como o pastor Sidney já falou. Se tiver ao nosso alcance, a gente responde. Senão, a gente passa para outro programa, né? Passa ou repassa? Mas que Deus abençoe, tenho certeza que vai ser bênção. Eu só queria um segundo. Eu não posso esquecer, senão vou apanhar quando chegar na igreja. Queria mandar um grande beijo para a Valéria, que está fazendo mais um ano de vida hoje. Valéria, Deus te abençoe. Deus é contigo. Obrigado, André. Pastor. Obrigado, pastor. Também recebo ele, que é pastor da Igreja Presbiteriana em Pichincha. Ele também é coordenador institucional da Sociedade Bíblica do Brasil. Pastor Marcos Batista. Pastor Marcos, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, André. É um prazer muito grande voltar aqui e sempre conhecer gente nova e gente bacana, não é? E só tem gente boa aqui no Antenados, aqui não tem gente ruim, não. Aqui, conhecer um pastor novo aqui, olha, gente boa toda a vida. E pelo que me consta ali, se a memória não falha, lá do Daniel Serenado, tem uma família Serenado ali, pastor Daniel Serenado. O mundo é pequeno, é a igreja que é grande, né? A gente vive se encontrando. Seja bem-vindo, pastor Marcos. Estamos ao vivo, liga para cá, manda o seu questionamento que nós vamos tentar responder aqui. Já que o pastor Marcos foi o último a ser apresentado aqui, eu queria direcionar primeiramente essa pergunta a ele para depois nós debatermos um pouco sobre isso. Eu tenho uma pergunta aqui do missionário Eduardo e da missionária Jane Monteiro. Não sei se, depois eu posso até pesquisar aqui no computador, se essa informação procede, mas é interessante, por eles serem missionários, eu acho que iam pegar alguma informação fidedigna. Eles falaram o seguinte: hoje ainda existem aproximadamente 4.128 línguas, sem pelo menos um versículo bíblico traduzido. Será que missões tem sido um assunto pouco entendido pela igreja hoje? E o pastor Marcos Batista, ele é o coordenador institucional da Sociedade Bíblica do Brasil, deve ter algum conhecimento sobre o número de traduções, se ainda existe muitos povos ou línguas que não têm pelo menos isso que eles estão falando aqui, um versículo, uma palavra bíblica traduzida. Pelo que o senhor conhece um pouco, procede um pouco essa informação? Procede. Ainda tem um campo muito vasto a se cobrir? Muito vasto. A Bíblia não alcançou o mundo todo, a Bíblia impressa, a Bíblia escrita não alcançou ainda o mundo todo. Tem muitos povos que sem Bíblia. No Brasil, por exemplo, das 500 línguas indígenas conhecidas, nós já conseguimos traduzir a Bíblia, o Novo Testamento, porções bíblicas, histórias bíblicas, para 300 somente. Porque é um desafio, às vezes leva 20 anos uma tradução. O missionário, é assim que acontece, o missionário entra numa tribo, aprende, porque o índio é da oralidade, o índio não escreve, o índio não consegue deixar um bilhete para a esposa, fui pescar, ele só vai, ele sabe falar. Então o missionário entra ali, aprende a língua do índio, inventa uma gramática, cria uma gramática, alfabetiza o índio naquela gramática, e aí sim, aí manda para nós a gramática. Aí, o índio já sabe escrever, já sabe ler aquela gramática. Tem tribos que já tem quadro de aviso.
fulano de tal, olha, o irmão da tribo tal está vendendo barco. Tem a coisa, já tem isso. Já tem índio deixando bilhete para a esposa, eu te amo, como o pastor disse aqui agora. Mas olha como complexo isso. Eu conheço, eu já falei até com o pastor Marcos, eu estudei em um colégio de missionários, colégio americano de missionários. Isso, é verdade. Um senhor que a gente chamava de Mr. Jensen. E no interior, se eu não me engano, de Roraima, ele desenvolveu justamente um trabalho desse, 28 anos. 28 Entrou na tribo, aprendeu a língua da tribo, depois, para aprender, ele não tem nada escrito, criou um alfabeto, fonemas, regras de gramática para aquela tribo, fez o alfabeto, só que não está pronto por aí, não adianta pegar esse alfabeto e traduzir Bíblia. Ensinou os próprios índios a sua própria língua, o alfabeto, alfabetizou os caras, ensinou eles a ler e escrever para depois falar da Bíblia. Esse é o processo. E ainda tem aquelas, que nem ele falou na questão da tribo dele, é umas questões regionais, do tipo, ele falou, André, coração para eles não tem significado, porque ele não entende biologia. A gente fala de coração, que é aquilo que bomba o sangue, não tem significado eu traduzir coração para cá. Traduziu garganta, porque como é da oralidade, a garganta é de onde sai a voz e a comunicação. Aí, é outro desafio, né? Você acertou 100%, concordo. Esses homens já estão no céu há muito tempo, quem faz isso. Sim, há anos-luz já. Esse é o processo da encarnação, né? Deus, para falar com a gente, veio e se tornou homem, aprendeu a nossa língua, como bebê ainda falou a nossa língua, senão a gente não entender nada, né? E ainda deu uma melhorada, vamos dizer assim, quando ele começou a falar em parábolas, né? Porque não foi só a língua, ele ainda tentou esmiuçar mais, mastigar mais, trocar em miúdos, para que a gente entendesse. Porque se a gente for ver parábolas são historinhas, né, para o tenro entender, né, para o bebê entender, para a criança entender. E foi o que Jesus fez com a gente. O evangelho é simples, às vezes é a teologia que complica o fácil, porque o evangelho é simples. O evangelho é muito simples, e Jesus trocava em miúdo e aquele pessoal do povo dizia, é isso, agora entendi. E como o André falou em Roraima, há pouco tempo nós recebemos uma gramática de uma tribo em Roraima. E a história, o desafio também é qual a história que a gente manda primeiro, para prender a atenção. E era uma tribo interessante, uma senhora, tem uma índia, durante muito tempo, de uma briga de tribos. Ela sobreviveu quando a tribo vencedora fez aquela varredura em volta para saber se tinha sobreviventes, achou aquela mulher com algumas crianças da tribo que ganhou e da tribo que perdeu. E eles acharam aquelas crianças embaixo assim, das asas dela, coberta por ela. Eles ficaram com dó e disseram assim, você tem 3 dias para ir embora, nós vamos fazer outra varredura. Se você estiver por aqui, você morre. Aquela mulher saiu, mata dentro, e a história foi passando, criou aquelas crianças, as crianças cresceram, crianças se casaram, a mulher morreu, e o maior ícone, maior figura de heroísmo na história daquela tribo é feminino, é de uma mulher. Então, tudo que eles falam de heroísmo é uma mulher que foi embora e venceu. Aí, quando mandaram para nós esse texto com essa história, nós traduzimos Ruth, uma mulher moabita, estrangeira, que foi embora sem nada e venceu, casou com o homem mais rico da cidade, Boaz. E aí encaixa a história, né? E esse missionário, com essa história, o missionário já abriu a porta e já batizou 300 índios. Olha que benção. Deixa aqui para o telefone o pastor Silas, de Paciência, no Rio de Janeiro. Pastor Silas, paz do Senhor, tudo bem? Ô André, paz do Senhor, meu querido, tudo bem, graças a Deus. Com essa pergunta, ou o senhor tem algum comentário para fazer, pastor, sobre o nosso tema aqui? Bem, André, primeiramente quero te parabenizar aí pela menina, pela bela Lia. Deus continue abençoando. Estou vendo já até os presentinhos aqui que a vovó já deu. Muito bom. Fico feliz aí. Eu peço para o pessoal passar muita maquiagem, que quando ela nascer, vai estar com olheira aqui. O negócio não vai ser fácil, não. Minha filha está chegando aí. É isso aí. Bem, também quero aí me congratular aí por essa mesa aí tão especial aí. Meu querido Luciano Serenado, meu mentor, meu amado pastor Luciano, meu querido Sidney Gomes também, e o pastor aí, que eu ainda tive o prazer de participar com ele. Essa mesa seleta aí, que Deus continue abençoando. E Sidney Gomes vai estar conosco sexta-feira que vem, bota aí na agenda, dia 31, aqui na Assembleia de Deus, Ministério Água Explicadora Impaciente. O Luciano Serenato também já está na agenda, estou fechando com ele aí. Meu Deus. Vai ganhar 2 bolinhos da cantina, 2 coxinhas. Já estou fechando com ele aí a oferta. Ainda vou levar uma camisa do Flamengo pro senhor. Não, faz isso não. Aqui a camisa do Flamengo não entra não, rapaz. Não, você é meu amigo, meu camarada, mas essa não tem como não. Então, André, a pergunta é o seguinte, como só tem fera aí hoje, só bacharel pra cima, né? Ixi, lá vem. Doutorado. Tem coisa aí. Eu tá sou fazendo a prova de fogo. Ainda bem que eu não fui hoje, né? O que acontece? Sobre essa questão aí de escândalos com pastores, e volta e meia tem um escândalo, aí eu vejo certos pastores até de renome e na internet dizerem o seguinte, é falso pastor. É que um pastor cai, adultério, alguma coisa a nível aí de escândalo,
é falso pastor. E eu pergunto o seguinte, Davi era segundo o coração de Deus. E Davi, né, cometeu 2 pecados capitais, 2 pecados abomináveis aos olhos de Deus, se prostituiu, ou seja, adultério, e foi homicida. E eu pergunto aos pastores, Davi era falso rei? Então, será que o fato de alguém ter uma queda, não estou justificando, pelo amor de Deus, não é apologia ao erro, não é apologia ao pecado, mas é uma pergunta que me faz pensar o seguinte, será que o fato de um homem de Deus, num momento de fraqueza, o que seja, cair, isso desqualifica o seu pastoreado, desqualifica a sua chamada eclesiástica, ou não? Essa é a pergunta para meus amigos, um forte abraço. Muito bom, pastor Silas, obrigado pela sua participação. E realmente, vamos conversar um pouco sobre essa cobrança exacerbada, às vezes, que tem sobre o pastor. Todo mundo erra, o pastor aconselha, dá gabinete, agora o pastor erra, pedrada. Foi o que eu falei essa semana. Erros, vou até botar dessa forma como você colocou, erros acontecem em todas as esferas da sociedade. Você tem erro médico, erro advocatício, você tem erro em todo lugar. Então, assim, se deve à sociedade, tem que pagar a sociedade. Seja pastor, seja padre, seja lá quem for. Nenhum elemento da sociedade é digno de privilégio. Pelo menos eu acredito assim. Então, se realmente acontece o erro, que seja pago. Agora, escrachar da forma como estão fazendo, aí já é outra história. Eu acho que o interessante, o grande problema, o pastor Sidney foi muito feliz, o grande problema é que as pessoas, o pastor que a gente está falando, né, que acho que até que motivou a ligação do pastor Silas, é o pastor Marcos Pereira. Ele, até agora, ele é acusado. Nada foi provado contra ele. Já foi feito um tribunal do júri, ele já foi julgado? Não. Então, ele está sendo acusado ainda. Acusado por 20 e hoje já caiu para 2. Mas é acusação. Então, o que acontece, e o que mais me entristece, só eu 2 acho que respondendo um pouco a pergunta do pastor Silas, é que muitos de nossos irmãos usam isso, por não gostar do tipo de pregação que ele faz, alguma coisa, para escrachar, como foi falado, e chegar e jogar. Eu já sabia, eu não gosto dele, eu já sabia que ele ia fazer isso. E não é assim. O que o pastor Silas, Davi, se fosse Davi hoje, nos nossos dias, se fosse descoberto, né, Davi cometeu adultério com Batseba, o que nós faríamos de Davi hoje? E Davi continuou sendo chamado de homem segundo o coração de Deus. Agora, o que deve acontecer, se for realmente culpado, que seja feita justiça agora. Mesmo se for culpado, o amor nosso em relação ao pastor, ou seja lá quem for, ele tem que estar acima de tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Não é o pecado e o deslize de um pastor que vai tirar esse mérito. Então, o amor eu acho, não tenho certeza, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Está se esfriando. Então, amar essas pessoas, sim. Agora, nunca deixar o erro passar a mão na cabeça. Evidente, mas vamos ser sinceros, vamos ser corretos. E o que o André falou, quando acontece com o pastor, a coisa é um pouco diferente, né? O irmãozinho erra, beleza. Agora, quando é com o pastor, parece que ele não pode errar, que aí a situação fica invertida. Duas coisas que eu queria também pensar com você. A igreja, enquanto instituição, ela se habituou a seguir apenas 2 caminhos, ou o sinédrio ou entregar para Pilatos, né? E ela está aí para consertar gente quebrada, para restaurar vidas. Em nenhum momento a igreja, e Jesus é o exemplo disso, é aconselhada, incentivada a burlar a lei. Mas a igreja, enquanto nessa busca de uma santidade comportamental, ela, que é o exército mais poderoso da terra, mas é o único exército que sacrifica os soldados feridos. Você vê Jesus curava pessoas e dizia, vai em paz, vai para a tua casa, volta para a tua casa. Mas no ladrão da cruz, e o homem se converteu, porque Jesus disse que ele se converteu, eu acredito. O ladrão da cruz, Jesus não disse, vai para a tua casa. Ele disse, tua dívida está quitada comigo hoje, mas você tem uma dívida com a sociedade, acaba de pagar aí. Não deu tempo. Agora, sobre o que o pastor Silas falou, sobre pastores até de renome, que têm se aproveitado da situação para condenar o irmão, eu tenho uma questão sobre isso também. Eu quero saber se você, pastor, se você, amanhã, quando for provada a inocência do irmão, se você vai abrir o seu púlpito para que ele possa falar e se justificar diante da igreja, assim como o senhor fez. Agora, deixa eu ver. E se for comprovado a culpa, o que a igreja vai fazer depois também? E eu queria entrar um pouco nisso. A gente vai para um rápido break, mas eu quero só dar uma continuação nisso no próximo, que é uma coisa que eu já debati, falei, fomos categóricos aqui no Antenados na Geral.
parece que, não só o povo de Deus, não estou falando de igreja, estou falando como a sociedade como um todo, mas isso vai refletir, claro, na igreja e na sua aceitação. Verdade. Categoriza pecado. Se tivesse alguma coisa de roubou, desviou dinheiro, fez remessas ilegais, não sei o quê, tudo mas pecado moral, meu irmão, acaba com qualquer um. Porque só pecado moral a nível sexual é o que desqualifica um pastor de seguir. Porque também eu estou falando o seguinte, eu acho o seguinte, temos que amar. Mas, de fato, quando você tem uma posição de liderança e você é culpado e aquilo é aprovado, isso desqualifica a sua liderança. Ponto. Mas você continua homem de Deus e passível ao amor das pessoas. Mas eu quero falar um pouco também sobre isso. Nós categorizamos. Tem tantos pastores que passaram por vários escândalos, até financeiros, mas não foi algo moral, sexual, que continuam grandes e tudo. E eu não estou falando contra, tem que continuar mesmo. A vida continua, Deus abençoa, regenera, muda o coração dessa pessoa, é transformada rapidamente, mas parece que só pecado sexual ligado à sexualidade que derruba a gente, derruba pastores ou desqualifica. A gente fala isso sobre isso no próximo bloco. Vamos rápido intervalo. Fique antenado. A gente volta já, não sai daí. Segundo bloco do Antenados na Geral, ao vivo para todo o Brasil. Tema livre, você pode ligar para cá, mandar uma mensagem pelo Facebook, pelo Twitter, pela internet, por e-mail ou SMS para participar do Antenados de hoje. Nós estamos falando sobre como julgar, vamos dizer assim, um pastor que tem algum pecado ou que cai. Geralmente todo mundo joga pedra mesmo, desqualifica, e eu levantei até a questão que quando o pecado é algo a nível sexual ou moral, aí não tem jeito mesmo, a gente joga fora, mas se for qualquer outro tipo de pecado, a gente não julga com tanta veemência. Vocês concordam ou não comigo? Sim, a igreja, ela tem o da Ibope, é a questão sexual. Isso aí, há pouco tempo, eu estava analisando participei de uma comissão de alguém que estava sendo disciplinado, e aí o redator da ata, o secretário de ata, se inscreveu na carteira dele, foi disciplinado porque quebrou o 7º mandamento, botou um mandamento lá, que era não dirás falso testemunho. Depois ele viu que ele falou, não, esse não exclui. Aí botou o mandamento certo que quebrou. Eu falei, mas por que o outro não exclui, né? Porque não dá Ibope, né? Porque dá Ibope é escândalo sexual. Eu acho que essa escala, essa diferenciação é muito perigosa para a gente, né? E infelizmente os exemplos que a gente tem são assim. Quando se fala de exclusão de igreja, quando se fala de pastor que caiu, se é um problema sexual, pronto, cai, não há direito a perdão. Será que não há? Deus perdoa. Agora, essa diferenciação me machuca muito. Eu acho que a gente tem que abrir a mente para entender que pecado é pecado. É evidente que quando um líder é pego, num crime sexual, num pecado sexual, é evidente que esse líder vai ter que ser disciplinado, ele vai ter que ser afastado, evidentemente. Imagina alguém que comete um adultério continuar dando palestra sobre família. Não pode. Não pode. Agora, isso não significa dizer que a gente está o execrando, está tirando ele da jogada. Não, mas ele vai ser tratado até que Deus, e o tratamento é Deus quem dá, e ele possa realmente, hoje eu estou apto para fazer isso. E isso, eu acho que os pastores também perdem muito isso. Eu estou rapidamente, hoje mesmo saindo daqui, eu vou para um trabalho, a gente está começando um trabalho lá em Campo Grande de mentoreamento de pastores. De pastores cuidando de pastores. É o MAP? MAP, exatamente. Hoje muito nós temos mais uma reunião lá. Pastoreio de pastores. É maravilhoso. Pastoreio de pastores é maravilhoso. Porque às vezes o pastor peca e fica sem chão. Vai recorrer a quem? Quando a ovelha peca, quando o membro peca, recorre ao pastor, vai para o gabinete. E o pastor, onde é o gabinete para o pastor? A gente sabe onde é o gabinete do pastor. Mas onde é o gabinete para o pastor? Ah, não, mas aí ele fala com Deus. É claro que fala. Mas quem vai dar essa assessoria? Quem vai estar ajudando? Então, isso é muito importante. Não execremos, queridos, seja o pastor, seja o irmão. Mas que a gente possa estar dando cuidado. Não esquecendo da disciplina. Eu acho que como um pai, a disciplina é válida sempre. Infelizmente, hoje, a gente tem mudado um pouco isso. A disciplina existe. Mas a disciplina deve ser carregada sempre com amor. E aí eu trago para mim. Eu fui muito disciplinado quando era criança, quando filho, pequeno. Apanhei muito da minha mãe. Ela vai estar me ouvindo, vai estar até chorando agora. Mas não com ódio. Mas ela batia, disciplinava. Olha, você está apanhando por isso, por isso e por isso. É isso que a gente tem que fazer. Disciplinar, não bater. Disciplinar, mas dar o amor junto, colocar o amor junto. E isso restaura vidas. Isso traz a pessoa de volta e não tira a pessoa. Eu pude acompanhar essa semana muita gente falando, até mesmo nas redes sociais, evangélicos, né? Nem falo da mídia não, porque é um caso à parte.
Os evangélicos dizendo, as pessoas, até da minha igreja mesmo, falando o quanto estavam tristes com esse fato, com o ocorrido, porque o fato do escândalo. O escândalo ele traz tristeza, sendo verdadeiro ou não. Agora, ainda falando de amor, como o pastor falou, a igreja tem que se habituar a cultivar isso de uma forma, pastor, é que amanhã também a igreja se alegre com aquele que Deus levantou. Porque hoje caiu, todo mundo fala. Hoje teve um escândalo, todo mundo comenta. Aí amanhã a coisa se resolve, ninguém comenta mais, ninguém fala mais, ninguém... Por quê? Quem Deus levanta não dá ibope, só dá ibope para a mídia, quem cai. É assim, eles enfatizam tanto o trabalho do diabo que a igreja esquece um pouco daquilo que Deus está fazendo. O que, ainda sobre o que o pastor Silas falou, o que requalifica um pastor numa situação semelhante à do irmão é o fato dele ter caído? Não, eu creio que quando o gemido do arrependimento ele passar a chamar mais atenção do que chamou o escândalo do pecado, o pastor está requalificado. Para que haja arrependimento. Glória a Deus, perfeito. É isso aí. Deixa eu para uma próxima pergunta interessante aqui. Todos nós sabemos que agora em julho vai acontecer um dos maiores eventos católicos religiosos do mundo aqui no Rio de Janeiro, JMJ, Jornada Mundial da Juventude. Eu tenho amigos que participam da empresa que estão organizando o evento. Nós estamos vendo na mídia a movimentação, as ações que estão sendo tomadas para um evento que dizem chegar a números de 2 a 3 milhões de pessoas que vão participar. E falaram até no jornal e na mídia, 20 de ônibus, só de transporte, 20 mil. Vão usar 3 locais diferentes, a 15 quilômetros de distância do local, onde vão parar, as pessoas vão andar. Dispersão vai demorar 20 horas, todo final de reunião vai demorar 20 horas para o pessoal ir embora e várias outras coisas. O que foi feito quanto a passos da questão social? O prefeito decretou 3 dias de feriado. A minha pergunta é a seguinte, porque semana passada nós tivemos aqui o pastor Carlos Cristo, que ele é o líder da Guarda Municipal. E alguns pastores ligaram reclamando porque queriam fazer cultos em praça pública, em algum local, e não tiveram liberação dos bombeiros. Não puderam chegar com som e tudo mais, porque atrapalhava o trânsito, atrapalhava a questão do som das casas, algumas questões de ordem pública. E a minha pergunta é a seguinte... E eu não estou falando, gente, eu não sou daqueles de, tá vendo só, isso aí é contra os evangélicos, perseguição, não é disso que eu estou falando. Mas quando nós falamos que vamos decretar 3 dias de feriado no meio da semana, terça, quarta e quinta, para se ter um grande evento religioso, eu acredito que os líderes e governantes vão pensar, botar na balança e vão pesar. Isso vai trazer o que de benefício para a cidade, financeiro, de imagem e tudo mais. Eu acho que isso tem que ser pesado e é interessante. Porém, não existe evento no mundo que, decretando-se 3 dias de feriado, você vai conseguir compensar, vamos falar assim, economicamente, qualquer tipo de evento. O dinheiro que vai entrar com esse grande evento não vai ser superior a 3 dias de comércio fechado, shoppings fechados, empresas que não vão funcionar por causa de feriado. Existe, como é que vocês entendem um pouco o critério disso? Para uns, às vezes, não pode. Conheço outro também, uma vez... A Igreja Mundial foi fazer algo aqui em Botafogo e não deixaram fazer, porque falaram, 120 mil pessoas, vai parar o trânsito, é horrível. Agora vão dar 3 dias de feriado. Eu quero entender um pouco o critério que é usado, não sei se vocês têm algo a falar ou pensar para a gente meditar sobre isso, para se fazer algo assim. Porque eu, como evangélico, respeito meus irmãos católicos, até acho que tem que fazer grandes eventos. Mas quando se para uma cidade durante 3 dias, e não pode fazer, às vezes, o evangélico com uma igreja, fazer uma coisa numa praça, porque para o trânsito da praça... Não faz evento. Tem que se entender. Primeiro... Ou então faz 1 dia, 3 dias. Primeiro tópico, assim, que a gente precisa entender, que nada é por acaso, né? Eu li em um jornal, faz uns 2 ou 3 anos, foi divulgada uma pesquisa, o resultado de uma pesquisa aqui no Rio, onde estava mostrando, eu tenho igreja em Campo Grande, estava mostrando que Campo Grande, junto com Santa Cruz, estava mostrando, né, na pesquisa, o maior número de evangélicos, eu não sei se do Rio ou do Brasil, não me lembro, mas eu creio que do Brasil. Na Zona Oeste, basicamente em Campo Grande, a maior concentração de evangélicos. São Gonçalo e Campo Grande, a maior concentração São Gonçalo e Campo Grande? De igrejas evangélicas do Brasil. Tá certo. Campo Grande, então... Então, assim, por causa disso, eu creio que eles estão vindo para Campo Grande para fazer um evento. Agora, é uma discrepância grande, porque você praticamente não consegue nada para a igreja.
Você não consegue fechar uma rua para a igreja. Você não consegue passar das 22 horas com o teu som ligado. Você não consegue praticamente nada. E, de repente, vem o pessoal e consegue 3 dias de feriado. Então, é a relevância na reclamação dos pastores. Acho que o grande problema é estatizar um evento que é de uma religião. Esse é o problema. 300 milhões para os Exatamente. Então, assim, eu moro bem próximo de onde vai ser realizado lá a vigília da JMJ, a missa. E, assim, é um local que eles pegaram e aterraram, assim, absurdo. Até tem uma igreja de um pastor, um colega nosso, bem próximo, assim, muito grande. E realmente não tem acesso nenhum, é muito longe, e são 2,5 milhões de pessoas esperadas para esse dia. Esse lance do feriado é que, sinceramente, isso eu não consigo assimilar isso. Por que decretar 3 dias de feriado? Por quê? Porque só para o evento de uma determinada igreja. E por que quando o evangélico... E aqui eu não vou falar só de evangélico, não, querido. Do evangélico, do espírita, seja lá quem for. Quer fazer um evento, é cheio de dificuldades, cheio de entraves. E aí, quando uma determinada religião quer fazer, abrem-se as portas, não se colocam obstáculos. Então, isso, 3 dias, eu não concordo. O André perguntou, qual o critério? Eu acho que o critério é exatamente a falta de critério. Porque se tivesse critério, não seriam 3 dias de feriado, não mesmo. Deixa eu só corrigir uma informação aqui, eu estou vendo agora na internet, isso publicado por G1 e outros sites evangélicos, 118 milhões custará aos cofres públicos um evento religioso. Né? A gente às vezes fala, Estado é laico, mas até que ponto não existe a laicidade? Né? 118 milhões aos cofres públicos e só de transporte de ônibus e tudo para o evento, 26 milhões. Será dedicado só para transportar os fiéis aos eventos, né? Para a gente poder ponderar. Não estou reclamando dizendo que não é para ter, querido, respeito, acho bonito, porque nós evangélicos e principalmente pentecostais, nós gostamos de movimento, de ir para a rua e fazer, e eu admiro pessoas e líderes de qualquer religião que façam coisas na rua, que mexam com a comunidade, como está fazendo aqui. Agora, a gente tenta fazer, não consegue, mesmo que organizado. Eu entendo que isso aqui é a Igreja Católica como um todo, eles se uniram para fazer, mas não sei, se um dia unir as igrejas evangélicas do Rio de Janeiro para fazer 5 dias e se derem um feriado, não sei se vai ser muito. Então, só para a gente pontuar aqui no Antenados Geral e respeitando tudo que é feito. Tá bom? Vamos para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Não saia daí, não. O Antenados volta já já. Estamos de volta ao Antenados Geral de sexta-feira, tema livre. Você liga para cá, perguntas e respostas. Nós vamos tentar esclarecer para você qualquer questão da Bíblia ou da vida cristã. Deixa eu levantar uma pesquisa muito interessante que saiu na internet no dia de ontem. E, na verdade, isso aí sempre foi pregado nas igrejas e aí o pessoal quis fazer uma pesquisa para ver se realmente é verdade. Uma agência de pesquisas americana chamada Maximum Generosity, que em português é Generosidade Máxima, fez uma pesquisa com ofertantes e dizimistas e adivinha qual foi o resultado deles? Falando o seguinte, cristão que dá dízimo tem finança mais saudável do que o cristão que não dá dízimo. Parabéns, porque a Bíblia já fala há muito tempo. O senhor é profissional, o senhor falava há muito tempo isso, e agora eles pesquisaram e descobriram isso. Eu vou levantar aquela plaquinha que a gente leva o Maracanã, eu já sabia. Já sabia. Gente, está provado isso. Se fosse diferente, todo crente dizimista, ele teria que ser 10% mais pobre do que o ímpio. E nós não somos por quê? Porque Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel a você. É interessante, só que assim, a pesquisa fala... E é legal que fazem pesquisa mesmo dessas coisas, quem dá né? dízimo tem a vida financeira saudável. Ele não está falando que quem dá dízimo fica rico. Fica rico. Não é isso, tá? Para a gente levar. Tem a vida saudável. Vive de forma tranquila. Vida financeira saudável. Não que é o que a Bíblia fala. Dizer, amados, que não tem problema. Às vezes, como eu falo, às vezes acaba o salário e não acabou o mês. Pode acontecer, mas ninguém passa sufoco. O teor dessa pesquisa é isso. Agora, ninguém fica rico por isso. Não exatamente por isso, mas pode ficar também pelo que faz, pelo trabalho. Agora, o teor eu queria que ficasse frisado. Tem uma vida financeira saudável, equilibrada. Promessa de Deus, o dízimo, a bênção de ser dizimista, ofertante. O xará do André lá, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, ele deu lá 5 pães e 2 peixinhos, não foi? Nossa. Lá o André achou o menino. André significa prático, o nome André. Então, no meio de 5.000 homens,
fora mulheres e crianças. Conseguiu achar um Oi garoto, que né? conseguiu achar o garoto. E o garoto ofertou, né? E alimentou todo mundo. Essa questão do salário, quando o salário acaba o mês, não. O salário é pouco na mão da gente. Na mão de Jesus é 5 pães e 2 peixinhos. Ele distribui segundo a vontade dele. A gente tem que ser sábio nisso. É verdade. Eu quero saber qual vai ser a próxima pesquisa aí, né? Crentes que são salvos vão para o céu. E a gente Mas vai é interessante, só André, depois que, vai conseguir, assim, mas é interessante ver esse tipo de pesquisa. Eles gastam um dinheiro danado para fazer isso aí, para fazer pesquisa, quando na verdade é só abrir a Bíblia. E vou dizer mais, tá na Bíblia, lá. qualquer dizimista, ele pode nem ser crente, mas se ele falar, olha, eu vou dar o dízimo, ele está dentro da promessa. Exatamente. Ele vai ser alcançado por essa promessa. Está coberto, né? Vamos para o pastor Robson, de Paciência, está na linha. Tudo bem, pastor? A paz do Senhor para os irmãos. A paz, meu pastor. Qual é a sua pergunta? Meus queridos, eu estava ouvindo aqui acerca dessa jornada mundial da juventude. E nossos irmãos aí, os pastores, não devem esquecer que essa igreja católica, ela exerce uma grande influência sobre os políticos do mundo inteiro. E nós não podemos esquecer também que o Salvador, ele é católico. O nosso presidente. Alô, pastor Roy, acho que... Vamos ver se ele tenta ligar de novo, a gente volta para ele, mas se eu fosse acompanhar aqui a linha de raciocínio só dele, embora a gente tenha esgotado esse assunto, mas ele falou que exerce de fato um poder político muito forte no mundo inteiro. Mas isso é politicamente explicável. Eles são Estado, né? A Igreja Católica tem um Estado, eles são país, eles emitem dinheiro, eles têm relações diplomáticas com outros países. Então, às vezes, é até difícil a gente falar de laico, porque hoje, vejam bem, porque como essa questão é interessante, uma vez eu conversei com uma pessoa sobre isso. Se o Estado quiser construir edifícios ou coisas e entregar à Igreja Católica Romana, não está nada de errado, porque é que nem ter uma questão de relacionamento diplomático, tem lá a embaixada de um país, eles são um país. É um pouco diferente. Nós, a igreja evangélica, meu irmão, na promessa de Deus, dízimo e oferta a gente sustenta. Eles não são nem tão fortes assim em dízimos e ofertas, mas sustentam grandes templos. O líder católico é considerado estadista, ele tem esse status, né? Presidente. É o chefe da nação, né? Chefe da nação. O Vaticano. Então, só para esclarecer, pessoal, eles têm um Estado, né? O Vaticano é um país que está dentro de Roma, mas é um país, emite nota, tem relações diplomáticas e tem até lá dentro uma embaixada brasileira, dentro do Vaticano, uma linda embaixada brasileira, e eles têm uma aproximação muito grande, porque o Brasil é o maior país católico do mundo em número de pessoas, o maior. Os Estados Unidos é um país muito populoso, China é populoso, Índia é populoso, só que tem poucos católicos. O Brasil, em termos de população católica, é o maior do mundo, então eles têm uma atenção especial. Não é por acaso que está acontecendo o JMJ aqui. É explicável. Já está explicado tudo isso. Deixa eu ver uma pergunta aqui agora, falando um pouco sobre essa questão de vida com Deus e vida entre sociedade, que as pessoas misturam. E tem uma notícia até interessante, e eu vou explicar aqui. Ring Girl, uma Ring Girl. Ring Girl é aquela menina de luta de boxe, de UFC, que no intervalo ela vai segurando plaquinha, rebolando, mostrando os rounds. A Ring Girl que vai ter agora aqui no Brasil essa luta do UFC de MMA, ela é evangélica, ou se diz evangélica. E na hora da entrevista, quando foi entrevistada, ela falou assim, Deus me aceita do jeito que eu sou. Eu consigo desempenhar a minha profissão, porque isso aqui é uma profissão, não é o que eu sou, e posso ir para a igreja porque Deus me aceita, Ele me ama e eu sou crente, mesmo exercendo, né, o emprego dela é mostrar o corpo e por aí vai. Isso aqui eu acho que não fica só limitado a ela, não. Nós temos aqui, eu já conversei com outras pessoas aqui no Antenados, sobre, às vezes, pessoas que se dizem cristãs, mas ainda são cantores do mundo, porque é de onde tira o seu sustento. E eu sei que não é tão simples a gente tocar nesse assunto. Mas, às vezes, está começando a banalizar um pouco essa questão, né? Eu posso continuar na minha profissão, que a Bíblia condena, mas isso aqui é profissão, não é minha vida. Isso é crente. Como é que bota isso na balança, pastor Luciano? Eu acho que eu queria frisar isso aqui. Ela falou, né? Pelo que você falou, ela falou, Deus me aceita do jeito que eu sou. Deus aceita a gente do jeito que a gente é. Mas quando a gente chega para Deus, Ele vai fazer uma mudança. O Evangelho causa mudança. E aí, se você chega para Deus e não há mudança, qual foi o efeito do Evangelho puro, simples de Jesus na vida dessa pessoa? Cadê a alteração? Jesus, vinde a mim. Quando você vem, você automaticamente, se entregar realmente de coração, você vai ter tua vida alterada. Então, eu acho muito difícil, né? A gente vê isso com cantores.
Infelizmente, já aconteceu de pessoas, né, de mulheres que tinham uma vida antes do Evangelho, tinham uma profissão antes do Evangelho, aceitaram a Jesus e continuaram com esse mesmo tipo de profissão que é voltada à sensualidade, à sexualidade, e continua do mesmo jeito, e a mudança. Então eu sou totalmente, assim, é claro que ela tem, o juiz dela é Deus, tudo isso, a gente sabe, a gente não está aqui para julgar, mas a minha opinião, que difere muito isso, não entra na minha cabeça, eu não consigo entender como alguém que aceita Jesus continua nas mesmas práticas do que era antes. Bom, É tem diferença de ser evangélico... Perdão, pastor. Continue. É diferença de ser evangélico e ser do evangelho. Pode ser evangélico, temos rituais para se iniciar na religião evangélica. Mas ser do evangelho tem a ver com lidar com mudanças, com princípios, com caráter, em administrar essa questão de sensualidade, de exposição. O evangelho transforma. Tem gente que pode ser evangélico e achar que Deus aceita assim. Mas quando é do Evangelho, ela fala assim, como eu quero me apresentar para o meu Deus? É diferente. O Evangelho devolve essa pergunta. Às vezes nós lemos o Sermão do Monte, por exemplo, e pregadores têm essa tendência de eu estou escavando o texto para tirar uma mensagem. E o segredo é deixar o texto me escavar. Deixa o texto me escavar. É isso aí. Fica mais Pastor fácil Cid vai também, pregar né, na pastor? igreja do pastor Silas, já ficou a dica aí, ó. Mas fica mais Vamos fácil tirar essa assim, mensagem. Fica muito mais fácil assim. Tem uma frase fantástica de Jesus que assim me chama muito a minha atenção, que é: vá e não peques mais. Vá e não peques mais. É diferente do camarada que ele vai com a ordem de não pecar mais, amanhã ele volta e continua pecando. Aí ele vai de novo. Aí volta, continua pecando. Aí ele vai de novo. É diferente a pessoa ser evangélico e ser simpatizante do evangelho. Hoje a gente tem muito isso. A gente tem cantores que simpatizam com o evangelho. A pessoa gosta da oração, gosta da pregação, do culto, vai para a igreja, frequenta. manda dízimo para as igrejas. Agora, é diferente você dizer que aquela pessoa é crente, é evangélico, é diferente. Pessoa amar, ela gostar, ela querer estar na igreja. Tem gente que é mais sincero, né? Procura e diz, pastor, eu tenho vontade, mas não tenho força. É mais sincero do que isso, né? Do que esse tipo de comportamento. Muitas pessoas até questionam que talvez o evangelho ou a metodologia de aceitação de membros ou de frequentadores nas igrejas tem se flexibilizado, que para mim é muito natural pela evolução das coisas e pelo destaque que a igreja está recebendo. Cada vez mais pessoas que talvez há 50 anos atrás, porque antes de 50 anos atrás entrava na igreja quem era crente, estava vestido que nem crente, era um pouco assim, era uma coisa mais fechada. Hoje é uma coisa mais aberta e algumas pessoas estão falando assim, o evangelho está muito flexível. Não, o evangelho nunca se flexibilizou. Claro que a aceitação da igreja e o modo que as pessoas entram vai flexibilizar, até porque é natural. E aí eu pergunto para os pastores, que é uma coisa que aconteceu até dentro de âmbito de família. Eu tenho um irmão que ele é pastor em São José dos Campos, e ele noticiou isso para a gente, no sentido de, em um culto, ele prestou atenção fora, né, as pessoas que estavam entrando estavam fora, um casal, 2 mulheres de mão dadas fora, claro que iam se adentrar o culto, respeitaram o ambiente, largaram as mãos, sentaram, assistiram o culto normalmente, foram embora, quando chegou fora, deram mão dadas e foram embora. E aí, às vezes, pode espantar a gente, isso vai ser cada vez mais frequente nas nossas igrejas, pastor Marcos, de como a gente lidar com uma situação dessa, de aceitação de, talvez, metodologias de vida que nós não, ou a Bíblia condena, mas como é que vai ser? Aceitamos dentro da igreja, pode entrar, assistir o culto normalmente? Esse vai ser o maior desafio da igreja nos próximos dias. Aceitar, conviver com essa flexibilidade. Acho que passa pela disciplina. Olha, da porta para dentro aqui é assim. A igreja tem que existir. Tem que ser radical. Tem que ser radical nesse sentido. Da porta para dentro, daqui é assim. Aqui na casa do Senhor, aqui na nossa igreja é assim. E se você se pressupõe a querer entrar aqui, tem que entender as regras e parâmetros que regem. Você tem que fazer parte. Você tem a economia doméstica, tem as regras da casa. Claro, você tem que fazer parte, você tem que se adaptar àquilo. Existem conceitos e preceitos. Os conceitos mudam com o passar do tempo. A gente não pode falar que hoje a igreja é o que era há 50 anos atrás. Era diferente. Os conceitos eram diferentes. Alguns conceitos eram diferentes e alguns foram mudados de forma natural. Agora, os preceitos bíblicos são irrevogáveis, não podem mudar. O que, infelizmente, muitas das vezes tem acontecido é que algumas igrejas, para alcançar o maior número de adeptos, de fiéis, têm aberto mão exatamente dos preceitos bíblicos. E aí é o grande problema. Conceitos se mudam, preceitos nunca. Bom, quando eu observo essa situação,
duas mulheres de mãos dadas, entrando à igreja e soltaram a mão quando entraram. Eu enxergo da seguinte forma, eu acho que aquele culto é mais para elas do que para mim. É mais para elas do que para a gente. Que venham, que ouçam a palavra, Ouviram, que né? venham. Agora, que no altar se pregue a verdade. Que no altar se pregue a verdade. Que o altar não se venda a esses comportamentos. Agora, as portas da igreja, elas estão abertas. Que venham todos eles. Que venham. Vamos para um rápido break. Daqui a pouco nós vamos voltar continuando. Você pode participar, mandando perguntas para a gente. Já é o último break, mas dá tempo de você mandar o seu questionamento, participar pelas redes sociais. Não saia daí não, a gente volta já. O último bloco do Antenados na Geral de sexta-feira, tema livre, dá tempo, mande a sua pergunta, o seu questionamento, a sua dúvida sobre a Bíblia ou sobre a vida cristã. Deixa eu mostrar para vocês aqui essa revista mensal, a Bíblia no Brasil, da Sociedade Bíblica do Brasil. Professor Marcos, fala um pouquinho da gente, não só, claro, do periódico, mas desse projeto aqui, A Fé Entra em Campo. O que é esse projeto aqui? Esse é o projeto Joga Limpo Brasil, uma parceria que a Sociedade Bíblica do Brasil fez com a Coalizão Brasileira de Esportes, os Atletas de Cristo, Renas e Ame Evangelizar, para evangelizar nas Olimpíadas, na Copa do Mundo, na Copa das Confederações, nas Paralímpicas. O projeto foi produzir material, Bíblia com a capa, com a estampa dos Jogos Olímpicos, os folhetos todos com textos sobre superação, o atleta só é coroado se jogar conforme as normas. Joga Limpo, o Brasil foi baseado na expressão inglesa fair play, jogo limpo, respeitar as regras, respeitar o adversário. Então a SBB lançou uma série de folhetos, 10 estampas diferentes, cada um com a modalidade esportiva, com textos de provérbios, das cartas de Paulo, falando de superação, de jogar o jogo da vida de acordo com as regras do técnico dos técnicos, né? Nessa época de Copa é muito, enfim, você tive esse tipo de trabalho. Eu vi um pastor que estava falando que, André, na época da Copa do Mundo, na minha igreja, quem comprar uma Bíblia, eu vou dar uma bola de futebol junto. Falei, rapaz, a garotada vai comprar muita Bíblia, então aí. Mas é interessante a gente usar a estratégia desse grande evento que vai acontecer no Brasil para evangelismo e outras coisas mais. Muitas igrejas estão se mobilizando, então a SBB entrou. Qual foi a participação da SBB? Subsidiar esse material. Você tem lá Evangelho de João a R$ 1,50. Você tem uma Bíblia linda. Tinha uma coisa, o pessoal fala que é propaganda e tudo, mas eu gosto às vezes de fazer o merchan da Sociedade Bíblica, porque isso é um trabalho fenomenal. Eu sempre falo isso para o pastor Marcos. Graças a Deus, é verdade. De vez em quando, e meu pai já fez ou faz parte do conselho, e de vez em quando nós temos um trabalho muito forte com surdos e mudos, com cegos também na igreja. E um dia eu estava na minha casa e recebi um pacote gigante desse tamanho aqui, e era uma Bíblia, acho que é um livro de Mateus, em braille. Com aquelas, bolinha que um cego pode sentir aquilo e ler. E eu, num programa até aqui, eu falei, pessoal, mas como é que é esse trabalho desenvolvido? Na verdade, falando, André, é muito caro de se fazer um trabalho desse, a gente não tem como fazer ainda em muita quantidade da para todo mundo, porém, é feito sobre demanda. Se às vezes o pastor tem um trabalho com isso, ele precisa de 5, 6, de 10, ele entra em contato com a gente tenta entender a necessidade dele e manda de graça. É de graça, é gratuito. O deficiente visual não paga nem o correio. Ele recebe toda a Bíblia em casa. E são 37 volumes desse que você viu, um em cima do outro, fica 2 metros de altura, maior do que eu. O custo dessa Bíblia, para ela ficar pronta, é R$ 3.000. Olha aí. Mas o deficiente visual não paga nada. Isso é subsidiado, são ofertas que são mandadas para produzir essa Bíblia. Quanto vale a vida dele, né? Maravilha. Então, e eu sempre falo, igrejas, pastores que têm trabalhos especiais, que têm interesse de alguma questão, enfim, impressa de Bíblia, de folhetos e tudo, entre em contato com a Sociedade Bíblica pelo site, por telefone, pastor. Enquanto o pastor Marcos está falando, a gente bota o contato, que olha, tem várias frentes de trabalho muito interessantes para você usar o material da Sociedade Bíblica, que olha, é fenomenal, uma grande instituição. Parabéns, pastor Marcos. Obrigado. Em nome da Sociedade Bíblica, agradeço. E olha, o 0800 727 8888, qualquer lugar do Brasil, também a pessoa pode conhecer a Bíblia em Libras, né, para o surdo e mudo. A fé vem pelo ouvir. E como fica o deficiente auditivo? Então nunca vai ter fé, nunca vai ouvir. A SBB está produzindo uma Bíblia que ele possa ouvir, uma Bíblia na linguagem dele. E o procedimento será o mesmo. O preço que ele pode pagar, ele não pode pagar nada, então ele vai ter a Bíblia dele. Olha aí.
É fenomenal isso. E fora essas questões também de Bíblia, tem questão de caminhada, de passeio ciclístico, tem várias movimentações que é interessante as igrejas se unirem por esses propósitos. Não é isso, pastor? Mas tem alguma coisa ainda para esse ano, próximo, não? Algum evento? No Dia da Bíblia temos o Pedalando por Bíblias. É muito legal. Muitas bicicletas, todos com uma viseira da SBB. E esse passeio ciclístico é muito interessante porque todos os ciclistas recebem um kit, o Novo Testamento, ele vai distribuindo para os pedestres. De bike. De bike. Todo mundo pedalando e dando o seu Novo Testamento. Fenomenal. Deixa eu para uma pergunta aqui, já nesse último bloco, mas bastante interessante. E o que a pessoa pergunta aqui é até curioso. Ele fala assim, é errado vender óleo ungido? Porque conheço pessoas que vendem isso. Para a gente separar isso em dois tipos de pergunta. Uma coisa é um pastor que vai numa livraria cristã e às vezes ele gosta de ungir as pessoas que ofertam, ou em algum tipo da liturgia dele, ele vai e às vezes nessas livrarias tem um pote bonito com um óleo dentro e às vezes até tem lá o rótulo, óleo ungido. Na verdade, aquilo é óleo para unção. E a pessoa compra, leva para a sua igreja, isso é tranquilo, porque um óleo é algo simbólico. Agora, é diferente daquele se você der uma oferta de 30, eu ungi esse óleo, fulano de tal, e compre aqui, e você leva para sua casa. São duas coisas diferentes. Comprar óleo ungido para unção, numa livraria não tem problema. Normal. Claro. Agora, quando você compra óleo ungido, é a minha pergunta, quem ungiu esse óleo? Você tem lá 200 vidrinhos de óleo lá. Óleo ungido. Ungido por quem? Então é óleo para unção. Agora, eu não vejo problema nenhum em você ir lá na loja, na livraria, e comprar aquele vidrinho e fazer como o André falou, chegar na sua igreja, na sua casa, pedir a Deus realmente que esteja abençoando. É claro que aquele líquido, a gente sabe isso, mas explicando para o pessoal que está assistindo, que talvez não tenha um conhecimento assim, aquele líquido não vai fazer milagre nenhum. Aquilo é apenas um símbolo. Um símbolo apenas. Não significa dizer que a oração sem o óleo funciona menos do que a oração com óleo. Não é o óleo que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é a sua fé diante daquele Deus, do Deus que a gente serve. Agora, você comprar um óleo para unção numa livraria, não vejo problema. O grande problema para mim é óleo ungido. Esse termo para mim não cai bem e eu não consigo entender. Só isso. É meio até paradoxo, óleo ungido, né? É difícil. Assim, compre óleo ungido que está tudo resolvido. Não é eu assim. vejo o maior problema não no fato do óleo, né? Tem gente que água gosta líquida, de ter óleo ungido, caixinha de promessa, tem gente que bate nisso. Você que gosta de ter, continue tendo a sua caixinha de promessa. É uma forma de você ler a Bíblia. Perfeito. Só que você só lê promessa ali, mas tudo bem, tudo bem. Agora, só coisa boa. Só coisa boa, né? Lê toda a Bíblia que você vai ver que vai pegar muita cajadada. Você vai descobrir muita coisa. Você vai descobrir muita coisa além das promessas ali. Agora, o problema é quando você pega o óleo ungido e faz disso uma indulgência dentro da igreja. Ou seja, moeda de troca pelo milagre, moeda de troca pela bênção. Aí não, meu irmão. E como também, pastor Cid, só me permite, assim, para que aquele tipo de óleo? Uma vez um membro da minha igreja falou que a avó dessa pessoa, o pastor tinha dado o óleo, tinha vendido o óleo para ela, e ela tinha que ungir todas as lâmpadas da casa dela. Quer dizer, você vê, não é para isso que o óleo. A Bíblia fala o quê? Ungir, né, os enfermos, impor as mãos, colocar. Agora, a lâmpada. Então são essas discrepâncias que a gente não pode tolerar. O óleo tem a sua especificidade, é aquilo tudo direitinho. Não inventar moda, não inventar história, não precisa. Foi falado aqui, o evangelho é simples, é puro. Às vezes as pessoas que enganam, né, ou tentam inventar muita coisa, distorce. Mas o óleo para unção é algo normal. Eu, particularmente, tenho essa prática lá na minha igreja e não tem problema nenhum. Agora, comprar e comercializar isso, como foi falado aqui, o pastor estava, olha, eu estou vendendo esse óleo aqui. Eu ungi, eu orei e eu estou vendendo isso. Isso aí acho que não cabe, não dá para concordar. Não pode virar amuleto também. O rei Josias, quando fez a reforma do templo, achou lá uma Bíblia empoeirada, e tinha aquela serpente de bronze lá, né? Que quando Moisés fez, ele mandou tirar porque já estavam adorando a serpente. A Bíblia mesmo estava empoeirada, mas a serpente estava sendo adorada. Não, tão limpa, tira o amuleto e vão voltar a ler a Bíblia. E rasgou a roupa, mandou ler a Bíblia toda. Então, quando vira amuleto, que é complicado. E aí vira moeda de troca e tal. Eu sei de uma experiência de uma senhora que ligou para o pastor, falou que a irmã estava febril e muito doente, e ela precisava do óleo ungido e correu lá na casa. E falou, pode pegar em casa com a minha esposa. Ela correu, pegou na pressa, pegou o óleo, ungiu, e a pessoa ficou curada mesmo. E aí o pastor falou, irmão, por que você não veio buscar o óleo? O óleo está aqui. Eu fui, deu o óleo errado, deu o óleo comum.
E aí? E aí, foi. E É aí? fé. Só faltou fé. vontade. Despertou a fé na pessoa e isso aconteceu. Despertou a fé da pessoa. Mas não é, o eu milagre acho que assim, aconteceu. não é só óleo. A gente está falando de óleo, mas não é só. Isso que o pastor falou é muito interessante. Hoje, infelizmente, há uma entrada de um misticismo muito grande dentro da igreja, né? Não é só o óleo. Santa Ceia, a gente vai ter que ir no supermercado comprar o suco de uva. Exatamente. Mas assim, tem muitas coisas. Depositam tudo no copo d'água, no óleo, na rosa orada, ungida, seja lá o que for, na toalhinha, no lenço. Não é assim. A Bíblia, Jesus não precisa disso, né? Agora, você pode usar isso como símbolos, mas não como amuletos. Nunca, nunca. Porque na Bíblia não há espaço para amuletos. Já que a gente está falando sobre o uso ou de amuletos ou de símbolos, deixa eu só levantar, temos 2 minutos para terminar o programa. Eu lembro um caso, claro que foi uma opção nossa. Eu imagino que algumas localidades, alguns pastores possam até ter uma dificuldade, ou estar no meio do mato, numa tribo indígena, de às vezes ter um suco de uva, um pão, para fazer o simbolismo como talvez a Bíblia fala que temos que usar, o pão e o suco de uva. E em algumas situações usam outras, enfim, água de coco, ou por aí vai. Mas eu lembro, por questão de necessidade. Porém, uma vez eu lembro que eu participei de um impacto jovem, de um acampamento, onde a gente fez por opção. Eu falei, vamos mudar um pouquinho, a gente está falando um pouco de radicalidade, de contextualização de algumas situações. Ao invés de usar suco de uva e pão, vamos usar, eu vou falar a marca refrigerante, Fanta Uva e Doritos. Rapaz, a gente apanhou. A gente apanhou do pessoal, porque fizemos de fato por opção, porque a gente queria passar uma mensagem com aquilo. Vou apanhar de vocês aqui também? Acho que não, porque assim, como você falou, André, foi uma opção de vocês e vocês não queriam com isso. Mas específico, não era mudar, fazer moda, era específico para o acampamento, para aquela mensagem. Qual o problema nisso? Pastor Sidney, você sabe que eu te amo, o programa está acabando. Quando chama de tem 20 irmão, segundos mesmo. Não, só, tu acha... Eu conheci um pastor que ele fez a Santa Ceia com garapa e rapadura, mas foi por necessidade, né? Agora, assim, é uma contextualização, é legal. Até demais. Eu não vejo problema. Eu amo ele. A gente tá terminando Antenados na geral. Depois a gente conversa. Eu vou filmar aqui na internet o pessoal em casa assistir aqui eu apanhando o pastor, tá bom? Gente, pastores, obrigado aqui pela participação de vocês hoje no Antenados na geral. No próximo programa que o pastor Sidney tiver, a gente traz essa pergunta para ele poder responder aqui com 1 hora, assim, para ele não poder fugir da gente, tá bom? Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Antenados na geral. Tchau, tchau.